Olá, eu sou o Dr. André Vidores, médico oftalmologista, e hoje eu vou falar para vocês sobre as 5 principais causas de cegueira no mundo. A principal causa de cegueira é a catarata. Acaba cegando milhões de pessoas todos os dias no mundo. A boa notícia é que a catarata causa uma cegueira reversível. As principais causas são a idade, o diabetes, o uso de cortisona por colírios, tópicos ou sistemicamente, via oral ou injetável. Também causada por doenças genéticas como síndromes, de Marfan, síndrome de Down, também cursam com catarata mais precoce. E também doenças autoimunes, que podem acometer os olhos ou o corpo todo, como lúpus, artrite reumatoide, doenças que acabam sendo tratadas com o uso de corticoides em altas doses. O tratamento da catarata é através da cirurgia, não existem colírios, medicações que são capazes de tratar a catarata. A boa notícia é que é uma cirurgia que evoluiu muito na oftalmologia, é bastante segura, com excelentes resultados, rápida recuperação. Na cirurgia é feita a fragmentação da lente natural, que é o cristalino, uma cirurgia minimamente invasiva, com corte de 2 milímetros aproximadamente. E após a extração da catarata, dessa lente embaçada, é implantada uma lente artificial com o intuito de restabelecer a visão, de reabilitar esse olho. Com lentes mais modernas, que a gente chama de lentes especiais, lentes refrativas, você pode, além de tratar essa opacidade, esse embaçamento, ainda corrigir outros problemas dos olhos, como miopia, hipermetropia, astigmatismo e a presbiopia. Então, com as lentes monofocais, a gente consegue corrigir a hipermetropia e a miopia. Com as lentes monofocais tóricas, a gente consegue corrigir a hipermetropia, a miopia e o astigmatismo. E com as lentes multifocais, a gente consegue aí corrigir todos esses defeitos de refração, a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e também a presbiopia. A segunda doença, principal causa de cegueira no mundo é a retinopatia diabética. Agora, um fator agravante é que a retinopatia diabética é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Diabetes, esse aumento do açúcar circulante na corrente sanguínea, ele acaba causando uma doença de pequenos vasos em todo o organismo, que a gente chama de microangiopatia. Esses pequenos vasos, eles acabam se obstruindo, e ficando defeituosos e acaba afetando o corpo como um todo. Mas a gente tem os órgãos-alvos do diabetes, Então os principais são os olhos, o coração, o cérebro, os rins e a circulação periférica, os membros, dedos, mãos, membro inferior, membro superior. Então o diabetes, a gente costuma falar que os olhos são a janela da alma, mas da mesma forma a gente pode falar que os olhos também são a janela do corpo humano. Então é o único órgão onde a gente consegue ter uma observação direta sobre a microcirculação. Então quando a gente faz o exame de fundo de olho, através da dilatação da pupila, a gente consegue enxergar essa microcirculação aqui. Então, se existe uma má circulação na retina, provavelmente já existe má circulação no coração, no cérebro, nos rins e na extrema periferia. Então, esse paciente que tem já a doença na retina, isso é um sinal de alerta. Além dele ter que fazer um tratamento para conter o avanço dessa doença, ele também precisa tomar mais cuidado com o controle do diabetes e de doenças cardiovasculares, do coração, do cérebro e também da função renal. A prevenção da cegueira pelo diabetes passa primeiro por um bom controle do diabetes.
acompanhamento junto ao médico, endocrinologista, um clínico, e também com consultas regulares com o oftalmologista. Então, hoje a recomendação, a partir do momento que o paciente com diabetes ele tem um diagnóstico confirmado, ele precisa passar pelo menos uma vez por ano com o médico oftalmologista. A detecção precoce nesses casos é a chave da prevenção de cegueira. Então, nos casos iniciais, você consegue melhorar a situação da retina, a doença na retina, com melhor controle da alimentação, atividade física, melhor controle através da glicemia através de medicamentos. Quando você já tem um comprometimento maior da retina, o tratamento pode ser mais fácil através de aplicação de laser, que a gente chama de fotocoagulação, ou de injeção de medicamentos que vão melhorar a circulação da retina e controlar a inflamação da retina e dos vasos. E nos casos graves, infelizmente, o paciente acaba evoluindo com hemorragia na parte interna do olho e um descolamento de retina muito complexo, que a gente chama de descolamento tracional da retina ou descolamento misto da retina. E nesses casos, a única forma de reverter a perda visual e evitar a cegueira é através de uma cirurgia bastante complexa, que a gente chama de vitrectomia. A terceira principal causa de cegueira no mundo é o glaucoma. O que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença do nervo óptico. Então, o nosso olho ele tem um sistema de lentes na parte da frente, aí ele tem um gel aqui, e aqui a retina, esse amarelo, E a retina ela tem uma comunicação através do nervo óptico com o nosso cérebro. Nervo óptico, e ele vai se conectar até a área da visão aqui atrás no córtex, no cérebro, onde processa todas as informações, que é a área 21. Então, no glaucoma ocorre uma doença multifatorial. Os principais fatores de risco, então, são a idade acima dos 40 anos, fatores genéticos como história na família, hereditariedade, também fatores raciais como afrodescendentes, asiáticos têm maior propensão a desenvolver o glaucoma. E outro fator de risco é o aumento da pressão intraocular. Então, no glaucoma existe um desequilíbrio entre a produção de um líquido que preenche a parte da frente do olho, que é o humor aquoso. Então, esse líquido ele é produzido nessa torneirinha aqui, que é o corpo ciliar. Então, ele passa pela pupila e ele vai ser drenado nesse cantinho aqui que a gente chama de ângulo. Então, no glaucoma existe um desequilíbrio entre a produção desse líquido e a drenagem dele, numa estrutura chamada trabeculado, que é o ralinho do olho. Então, as principais formas de glaucoma, a gente tem o glaucoma de ângulo estreito, onde esse espaço que o líquido passa para se chegar a esse ralo, ele é obstruído, ou é muito estreito. Ou glaucoma primário de ângulo aberto, que disparado é o mais comum. Então, não tem uma obstrução até chegar no ralinho, mas o ralinho tem um funcionamento prejudicado. Então, geralmente, os pacientes com glaucoma, eles têm um aumento da pressão intraocular, mas sabemos também que uma parte pequena desses pacientes pode ter pressão normal e podem evoluir com glaucoma. Qual que é o grande problema do glaucoma? O glaucoma é uma doença silenciosa, Então, geralmente ele não causa nenhum sintoma. Então, se o paciente não fizer exames preventivos, não fizer o acompanhamento com o oftalmologista, ele não vai saber que ele tem o glaucoma. Então, estima-se até que muitas pessoas hoje no mundo já têm o glaucoma e essa doença está progredindo e esse paciente não está sendo tratado. Então, a recomendação hoje é que todas as pessoas devem fazer uma consulta anualmente com o oftalmologista, porque nessa consulta a gente, além de avaliar o grau do óculos, a visão do paciente, a gente também analisa a pressão dos olhos, a gente avalia a forma e a função do nervo óptico. Dessa forma, quando o paciente tem alguma suspeita, a gente pede exames específicos, tomografia do nervo óptico, campo visual,
e a gente consegue detectar essa doença antes de ter uma perda de campo visual progressiva. Então, no glaucoma, o sintoma é a piora progressiva da visão, quando ele existe, e a pessoa vai perdendo o campo visual. Então, é como se a pessoa estivesse enxergando nitidamente em posição primária do olhar, mas ela não enxerga o que está por cima ou na lateral, e esse campo ele vai se fechando até perder totalmente a visão. A quarta a doença que mais causa cegueira no mundo é a degeneração macular relacionada à idade. Ela é a terceira maior causa de cegueira irreversível, né? Então, o paciente que perde a visão pela degeneração de mácula, muitos acabam tendo um quadro irreversível. O que é a degeneração da mácula? Então, só lembrando, a mácula é a parte central da retina. Esse pontinho aqui é onde os raios luminosos se concentram ao entrar no olho e é onde a gente tem a maior concentração de células especializadas em captar a luz, que a gente chama de fotorreceptores. Então essa região ela tem uma concentração muito grande de células especializadas na captação de luz. Nessas células ela realiza uma série de reações quando excitadas pela luz. Existem uma cadeia de reações químicas, bioquímicas, que vão levar à produção de um estímulo nervoso. E esse estímulo é conduzido pela retina e pelo nervo óptico até o cérebro para a gente enxergar. Então, na degeneração da mácula, ocorre um desgaste dessa região anatômica que é a mácula, né? Então, a gente tem na retina interna os fotorreceptores e abaixo dessa retina interna dos fotorreceptores a gente tem uma outra camada de células muito importantes que a gente chama de epitélio pigmentar da retina. E esse epitélio pigmentar da retina é como se fosse o lixeiro da retina. Então existe uma grande atividade metabólica na retina, na mácula, e esse epitélio pigmentar ele vai limpando, né, o lixo celular que vai sendo formado com esse grande metabolismo. E quando você tem um defeito no epitélio pigmentar, esse lixo celular ele vai se acumulando e começam a aparecer manchinhas amareladas, que a gente chama de drusas. E a retina, com esse acúmulo de lixo celular, acaba ficando intoxicada e inflamada. Começa a haver um sofrimento das células desse tecido, e aí ele começa a ter um desgaste progressivo, que a gente chama de degeneração macular relacionada à idade na forma seca. 15% dos pacientes com essa forma seca, que progride mais devagar, mais lentamente, podem evoluir com a forma mais grave da doença, onde ocorre um sangramento e um inchaço da retina neurosensorial, né? E aí a pessoa começa a ter uma distorção de imagem, a imagem fica ondulada, a gente chama de metamorfopsia esse sintoma. Essa deformação na visão, né, na visão central, ela começa a ficar cada vez mais acentuada até formar uma mancha escura no centro da visão. Então o tratamento da degeneração na forma seca é feito através de suplementação vitamínica, né? E na forma grave, né, na forma hemorrágica ou exudativa, ele é feito através de injeções de medicamentos dentro do olho, né, que a gente chama de quimioterapia intraocular, né, desses medicamentos que são anticorpos, que têm uma ação anti-inflamatória, de estabilização dos vasos da retina. A gente consegue muitas vezes estabilizar a doença ou até melhorar, ou em casos mais acentuados, retardar a evolução da doença. A detecção precoce também é um fator chave aí para a gente preservar uma melhor visão no paciente e um melhor resultado visual. Outro fator importante para a prevenção é a realização de atividades físicas. O uso de óculos escuros também é um fator de proteção importante, porque a radiação está muito relacionada com o desgaste da retina. E um outro
E um outro fator de risco aí que deve ser evitado ao máximo é o tabagismo. E a quinta e maior causa de cegueira irreversível são as inflamações intraoculares, né, as uveites. Então, a úvea, né, ela é composta, é a túnica vascular do olho, que é composta pela íris, depois o corpo ciliar e depois esse rosinha aqui no meio, que a gente chama de coroide. Então essa inflamação ela pode ser de origem infecciosa, né, por doenças infecciosas, bacterianas, virais, fúngicas, ou até por processos autoimunes, né, doenças reumatológicas, por exemplo, como lúpus, artrite reumatoide. No Brasil, as causas de uveíte mais comuns, disparado, é a toxoplasmose, que é um parasita, um protozoário transmitido pelo intestino do gato, pelas fezes do gato. Esse protozoário ele contamina água e alimentos como verduras mal lavadas, frutas mal lavadas ou até carne mal passada. E através da ingestão, né, pela alimentação, a gente acaba contraindo esse parasita e ele pode formar uma inflamação dentro dos olhos e até um grau de destruição bem grande na retina, na coroide. Outras doenças que têm aumentado em prevalência e têm causado uveíte são a sífilis. Existe até um aumento preocupante dos índices de sífilis entre jovens, o vírus da herpes, né, tuberculose, e outras menos comuns como citomegalovírus, HIV, Epstein-Barr vírus. Então existe uma infinidade de patógenos, né, de micro-organismos que podem causar esse tipo de inflamação dentro dos olhos. O tratamento das uveites é através do controle da inflamação, que pode ser feito com anti-inflamatórios não hormonais, anti-inflamatórios à base de cortisona ou imunossupressores, né? Esses medicamentos podem ser administrados de forma tópica, né, local, através de colírios, pomadas, ou medicamentos injetados dentro do olho, ou também por via sistêmica, né? Comprimidos, injeções, né, ou até de forma endovenosa. Os casos graves, né, acabam evoluindo com complicações como a catarata, o glaucoma e de difícil controle, e também com descolamentos bastante complexos da retina, ou até mesmo com a alteração, né, uma neuropatia, uma doença do nervo óptico, uma inflamação do nervo óptico. Como prevenção, né, então o que é super importante é manter bons hábitos de vida, como boas horas de sono, atividade física regular, evitar alimentos consumidos de fonte desconhecida, principalmente mal cozidos, evitar tomar água de fonte desconhecida, procurar também fazer um acompanhamento oftalmológico uma vez por ano, e principalmente nos casos de olhos vermelhos e vista embaçada, dor ocular que não está melhorando com colírios, né, procurar um oftalmologista ou uma segunda opinião. Muitas vezes essas inflamações, uveites, elas se confundem com conjuntivites, né, ceratites, que são doenças que em geral são menos graves, né, mas esse retardamento, né, o atraso na procura de um especialista ou na causa raiz, né, em agir, tratar realmente essa inflamação, ela pode ser muito prejudicial. Então, obrigado pela presença de vocês, pela audiência. Se vocês gostaram do conteúdo, dêem um like, compartilhem com quem precisa ouvir essas informações e se inscrevam no nosso canal. Um grande abraço.